Mancrefanhou, Sr. Primeiro-Ministro, não está disponível a bem até últimas consequências. Até instâncias judiciais para não apura, no fundo, que que lhe banhou, tá assassina TACV. A empresa foi morta, a empresa foi assassinada e desapareceu do mercado. Era matar a empresa, matar os TACV, liquidando uma empresa e a dizer-nos que continua com a empresa. Liquidou a empresa e retirou do mercado. O PSV não é contra o investimento externo, nem contra o capital estrangeiro. É contra esta saga liquidatária do governo do MPD, porque o governo tem vindo a liquidar aquilo que são instituições nacionais. Ao invés de liquidar os desafios, liquida as instituições. É o que aconteceu, por exemplo, com o NOCMAR. Ao invés de liquidar os desafios desta importante instituição do setor marítimo, liquidou o NOCMAR. É o que aconteceu, por exemplo, com o Novo Banco. Havia ajustes a fazer a nível da gestão, liquidou o Novo Banco. É o que está a acontecer com a ADEI. Em vez de dotar a ADEI da componente de financiamento de projetos viáveis que a ADEI estava a acompanhar, liquidou a ADEI. É uma saga liquidatária deste governo. O processo da negociata que estão a fazer com os TACV um autêntico MPD Gate tem que ser explicado. Estamos em presença de um debate muito importante para o futuro de Cabo Verde. Temos de estar aqui com sentido de responsabilidade. Mas nós não podemos debater este assunto com base em pressupostos gerados. Diria até uma certa esquizofrenia. Ver aquilo que ninguém está a ver. O PSV está a falar de liquidação da TACV, que só o PSV está a ver, eventualmente esta seria a vontade do PSV. Mas quem liquidou a TACV foi o governo do PSV. Nós encontramos uma empresa económica e financeiramente falida, com capitais próprios negativos de 8 milhões de contos. Senhor deputado, os senhores comeram todo o capital social da empresa. Todo o capital social. O capital próprio da empresa que os senhores deixaram era de 8 milhões de contos negativos, com um passivo acumulado de mais de 12 milhões de contos, com resultado operacional de cerca de 35 milhões de euros ano. Senhor deputado, olhando para esse quadro, como que nós podemos caracterizar esta empresa? É uma empresa financeiramente falida. Este é o vosso legado. Os senhores mataram a TACV e nós estamos a ressuscitar a empresa. Esta é a diferença. Mas não há monopólio. É mais um aspecto esquizofrénico. O mercado está aberto. Qualquer operador que reúna as condições pode entrar no mercado doméstico. E o governo incentivará aqueles que tiverem interesse em entrar no mercado doméstico. Agora, nós temos que admitir em como esse mercado é um mercado imperfeito. É um mercado imperfeito. E por isso, a intervenção da regulação tem de ser forte e consistente. E existem estudos que dizem que, no contexto atual, dificilmente duas empresas nesse mercado poderiam ser rentáveis. E não faz sentido nenhum que o Estado esteja a concorrer como uma empresa privada, ainda por cima a utilizar os recursos dos contribuintes que o Estado não tem e que o Estado deveria estar a utilizar para melhorar a saúde, a educação, os transportes, construir portos e aeroportos. Senhores deputados e senhoras deputadas, este é o compromisso do Governo, nós temos de atuar, esta decisão vai no interesse do país, os riscos potenciais serão bem geridos por nós e bem acotulados e podemos garantir em como Cabo Verde continuará com um sistema de transporte doméstico seguro, fiável, a cobrir todas as ilhas e a um preço competitivo e com uma boa regulação. Mais do que isso, não sei o que é que os senhores querem. Os senhores estão a ver aquilo que ninguém está a ver e é muito importante que tenhamos aqui um sentido de responsabilidade e confiemos naqueles que estão a investir milhões de euros no nosso país para melhorar o sistema de transportes doméstico.
Eles merecem o nosso respeito e nunca o nosso ataque. Muito obrigado. Bom, primeiro é para falar, senhor ministro, mas a história de liquidação não está acontecendo muito bem, porque também tem exercício de funções sindicais. Foi deparado várias vezes com a liquidação que a MPD fazia de várias empresas. Por isso não está entendendo muito bem. Agora, senhor ministro, creio que amanhã atenção para número 12 de lei de privatizações. Não queria saber então o que é que você está fazendo com o TCV. No artigo 12 de lei de privatizações, está falando a forma de fazer privatizações é alienação de ações ou parcial ou total de cotas, aumento de capital social, EKE, cisão, EKE, liquidação, contrato de exploração e de leasing. Então, não creio para eu enquadrando juridicamente a decisão que eu tomo. Agora, não queria saber também que cenários que nós fazem, porque não nunca aconteceu nenhum estudo que foi feito, portanto, para nós chegar à conclusão, afinal, liquidação de empresa, portanto, que nós temos que fazer. A bancada do PSV não poderia silenciar a esta afirmação do Sr. Ministro de atitude esquizofrénica. Acho que não há necessidade de nos tratarmos desta forma. Não há necessidade de nos tratarmos desta forma. E vindo de um membro do governo do qual não se esperava também. Não se esperava que nos tratasse desta forma. Acho que os partidos políticos têm responsabilidades. Assumem as suas responsabilidades. E nós estamos a assumir as nossas responsabilidades. Não somos um partido da maioria, somos um partido da oposição. Como repetiu várias vezes ontem o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, nós somos minoria. Assumimos a nossa condição de minoria, porque é uma condição que nos é dada pelo povo, pelo voto do povo. O povo vota para conformar uma maioria e o povo vota para conformar uma oposição. E nós não nos preocupamos com esta questão porque é natural, faz parte das regras do jogo democrático. Mas isso não dá direito a uma maioria de ofender a minoria, de ofender a oposição. É claro que esta questão dos TCV é uma questão que tira sono a qualquer um. Eu acredito que o governo não esteja a dormir. E o governo não pode dormir tranquilo quando toma uma decisão desta natureza, liquidando uma empresa e a dizer-nos que continua com a empresa. Liquidou a empresa e retirou do mercado doméstico, ficamos sem TCV no mercado doméstico. E o governo quer que escrevamos, que desenhamos para comprovar que de facto a empresa foi liquidada. A empresa foi morta, a empresa foi assassinada e desapareceu do mercado. É claro que para doenças há remédios. Nós consideramos que para todas as doenças há remédios. Para todas as doenças há cura. Não é? Mas há a possibilidade também de desanimar com o doente e dar o remédio exagerado para matar o doente. Não é? Há esta possibilidade. E o governo o que é que fez? Desanimou com o doente e em vez de dar remédio, liquidou o doente, matou o doente. Portanto, já não há cura. Já não há cura possível, porque o governo considerou que a única cura era matar a empresa, matar os TCV. E isso não faz parte. Isso não faz parte da reestruturação. A reestruturação é investir, é transformar. E é continuar a acreditar, é continuar a confiar. Este governo que tanto nos pede para confiar, para acreditar, é o primeiro a não acreditar. Portanto, Sr. Ministro, com todos os problemas que tem, com toda a dificuldade que tem,
com todo o sono que perde, com toda esta decisão que tomou de forma ligeira, impensada, inconsequente, prejudicando os interesses nacionais, prejudicando os trabalhadores, eliminando a concorrência, neste caso, não tem direito, na mesma, não tem direito de nos chamar, não tem direito de nos chamar esquizofrénicos. Ao tempo. Sim, é isso, vou terminar. Nenhum governo, nenhum ministro tem direito de chamar esquizofrénico a ninguém nesta casa, a nenhum deputado e também a este grupo parlamentar. Eu pediria que se retratasse e que corrigisse o tiro. Senhor deputado, o seu tempo terminou. Que corrigisse o tiro e que se considerasse a possibilidade de pedir desculpas ao Parlamento. Muito obrigado. Eu não quis e nunca ofendi ninguém. Mas, quando o senhor deputado afirma aqui em como nós liquidamos a TACV, e a TACV continua a voar, a TACV está lá como empresa, acho isto é, de facto, de uma enorme habilidade. É uma inovação. A TACV não foi liquidada, a TACV existe e continua a existir, senhor deputado. Portanto, aqui não há nenhum processo de liquidação. Portanto, vocês estão a ver algo que ninguém está a ver. Vocês não estão a reconhecer a realidade. Bom, como classificar isso, cada um poderá classificar. Mas, facto é, vocês estão a ver aquilo que ninguém mais vê e vocês não estão a reconhecer a realidade dos factos. É disso que estamos a falar, Sr. Deputado. É isso que eu queria transmitir com a minha intervenção. Vocês não podem continuar a falar da liquidação da TACV quando a empresa continua a existir e continua a operar. É uma incongruência falar disto. A empresa está aí e estamos a trabalhar para torná-la mais forte, para que ela possa continuar a voar mais alto. E nós queremos contar com a vossa colaboração também enquanto oposição responsável. É disso que estamos a falar, porque isso é fundamental para o nosso país, termos um sistema de transportes aéreos domésticos moderno, eficiente, mas também conseguirmos construir um hub de transportes aéreos ao nível internacional para fazermos de cá haver uma plataforma de distribuição de pessoas entre o continente africano, o continente americano e o continente europeu. É disso que estamos a falar, é uma questão estratégica para o futuro do nosso país, que poderá criar condições para ter mais emprego e mais rendimento. Portanto, não há aqui nada de ofensa. O Sr. Deputado usou de forma abusiva o regimento. Não. O Governo não pode estar à procura de lucros. O Governo não é operador. O que nós queremos enquanto Governo é que tenhamos um bom sistema de transportes aéreos no plano doméstico e no plano internacional. E que tenhamos empresas rentáveis para que o Estado possa cobrar impostos. Impostos sobre rendimentos, impostos que têm a ver com pessoas singulares e pessoas coletivas. É este o foco do Governo, encontrar uma boa solução para os transportes domésticos. E quero aqui dizer aos senhores deputados que a Binter é, do ponto de vista de voos regionais, simplesmente a melhor companhia europeia. Em termos de qualidade de serviço, em termos de pontualidade e em termos de segurança. Portanto, temos um bom parceiro com provas dadas em mercados altamente regulados. Não temos dúvidas nenhumas em como estamos em condições de oferecer aos cabo-verdianos um excelente serviço ao nível dos transportes domésticos. É nisso que estamos concentrados. E, se os senhores deputados do PSCV entenderem que o negócio doméstico é rentável, seguramente que terão amigos empresários, construam uma empresa, invistam e nós estamos interessados em dar todo o apoio para que haja mais empresas a operar nesse mercado. Porque o mercado está aberto. Como disse o Ministro da Economia, o mercado está aberto. Qualquer um que reunir as condições pode começar a operar amanhã no mercado doméstico. E o Governo dará todo o apoio em relação a essa matéria. Não há monopólio de júri. Portanto, é uma falácia dizer aqui que estamos perante um monopólio. Mas PSV que tem cura. PSV que tem cura para modo uma empresa que na 2000 tinha 5 aviões que opera. Ou 5, 2 Boeing, 3 ATR. Hoje tem 2 que nem sequer é cadicel.
E ainda tem alguém que também faz discurso que o deputado Julião Varela faz ali. É que PSV está acima que esse criminoso, que está comete crime e está põe na outra alguém. Está acima que esse criminoso, que está comete crime e está põe na outra alguém. Que ele é no sentido metafórico. Ou seja, está destrui TSV. Quase que está liquida a empresa. Está põe a empresa para falência. Está pôr gestores, irmãos, primos, sobrinhos, camaradas, outros que é agrônomo, nem economista que é, nem gestor é que é. Está a gerir empresa, só para morrer amigo, ou primo, ou sobrinho, ou mandatário de alguém. Está a destruir a empresa. Está encaixa dinheiro para eles, mais de 1000 contos por mês, vários anos. Está arrebenta com as empresas de bandeira. Hoje ainda sabemos com o debate e com a interpelação sobre o TSV. Quer dizer, o PSV está goza com a inteligência de cabo-verdianos. Tudo cabo-verdiano sabe mas quem que destrui TSV e PSV. Agora, nosso problema é o seguinte. Nós pensamos como nós é PSV, mas nós é dono de TSV. Que é lá que é nosso problema. Nós é PSV. Então, como a empresa chama TSV, nós pensamos, mas nós é dono de TSV. Não, dono de TSV é cabo-verdianos. E esse governo se faz esforço para recuperar aquilo que nos destrui. Nos deixa na destruição. Praticamente cadáver. Não se tenta recuperá-lo. E a melhor forma de recuperá-lo é a forma que o governo se faz. Portanto, recuperá-lo, privatizá-lo. E não sabe, mas nós temos um problema ideológico grave. Nós hoje. Nós temos um problema ideológico grave com privatização. A nós não está chamando privado que deve operar. Nós não está posta na privados. A nós não. Nós queremos nacionalizar. Nós queremos engordar o Estado. Nós queremos tudo para nós. É que assim. E nós imagina, quanta empresa que nós privatiza durante 15 anos. Nós olha quanta empresa que a MPD privatizava nos 90. Telecom, bancos, etc. Empresas com grandes lucros para Cabo Verde. Que resolve o problema de cabo-verdianos. Nós não. Nós estamos mantendo a nossa tendência comunista, esquerdista, estatizante. E nós estamos conseguindo escola de que lá. Portanto, que é que é o nosso problema nós de PSV. E nós está leva pessoas a que acreditam na políticos. Se tudo alguém já sabe, mas nós destrui TSV. Ele é visível, nós também com o discurso ao contrário, pessoas que acreditam na políticos. É preciso mais seriedade. Muito obrigado. Estivemos hoje uma manhã a debater aqui a situação dos TACV. E as primeiras conclusões indicam-nos que estamos perante um governo de falácias. Falácia dos 300 mil contos por mês, que eram transferidos, mas que não corresponde à verdade. Falácia de que os 12 milhões de contos de passivo são responsabilidade do PICV, quando o governo sabe que deixou 5 milhões de contos de passivo em 2001 e acrescentou mais 2 milhões de contos neste ano de gestão. Mas falácia também quando se tenta demonstrar que o PICV é contra o setor privado. Os governos distinguem-se pela sua capacidade de dar as melhores respostas para as situações mais complexas. As melhores respostas não são a destruição, mas sim a preservação daquilo que é nosso. Para doenças, as receitas não podem ser pura e simplesmente a morte, mas sim o remédio, o tratamento e a cura, por mais dispendioso que seja o custo. Mesmo para a situação vegetativa, como disse o primeiro-ministro, nos TACV, a solução não podia ser a eutanásia. E para o caso dos TACV, a nossa companhia de bandeira, a situação nem sequer era esta, porque apesar das dificuldades, continuava a voar para dentro e para fora do país. Os governos, meus senhores, valem pelas suas palavras e neste dossiê o governo faltou à verdade porque o que prometeu era a reestruturação dos TACV e não a sua liquidação. TACV sempre foi, e é do conhecimento de todos, uma empresa complexa porque nasceu para resolver um problema complexo que é o de ligar as ilhas entre si e garantir o direito à normal circulação dos cabo-verdianos. Apesar das dificuldades e constrangimentos
conseguimos este feito durante os nossos quase 42 anos de independência, apesar de sermos um pequeno país. É que manter as condições de circulação entre as ilhas foi sempre um imperativo nacional, uma das condições da realização da independência. Garantimos estas ligações com muito custo, mas com a consciência clara de que o povo não tem preço. As companhias aéreas de todo o mundo têm enfrentado muitas dificuldades e muitas desapareceram, mas nós persistimos sempre, porque não conseguimos viver sem condições de ligação entre as nossas ilhas. As dificuldades aumentaram com o 11 de setembro de 2011, pioraram com o aumento dos custos dos combustíveis, ficaram mais complicadas com os custos associados a operações de segurança, mas continuamos a resistir. Resistimos sempre. Resistimos porque o TACV é um património que sempre acompanhou os cabo-verdianos desde a sua independência. E nele está a marca da nossa alma, da nossa resistência, da nossa confiança, do nosso esforço enquanto povo que não se sucumbe nem claudica perante dificuldades. Resistimos até que aparece um governo irresponsável que escolhe o caminho mais fácil, que é o de entregar tudo de bandeja, lavar as suas mãos, livrar-se do que considera ser uma chatice e ir dormir descansado. O governo do MPD decidiu de ânimo leve, sem cumprir a lei, sem transparência, sem ouvir os cabo-verdianos, sem ouvir o setor privado nacional, sem ouvir o Parlamento, sem consultar os partidos políticos, sem acautelar os interesses nacionais, sem avaliar os impactos. E o mais grave, sem fazer as contas como assumiu o primeiro-ministro, que pode significar sem ter a noção dos estragos que vai provocar a Cabo Verde. O governo, depois de matar os TACV, quer também agora matar o debate, acenando com questões ideológicas, com nacionalismos e com mais um ataque de que somos contra os estrangeiros e na ideia estapafúrdia do primeiro-ministro contra os europeus. Uma coisa, ou numa coisa, tem razão o senhor primeiro-ministro e o MPD. Nós temos uma ideologia enquanto partido que nos aproxima aos ideais da esquerda humanística e moderna, somos nacionalistas, assumimos-nos como patriotas e disso não abrimos mão enquanto valores que orientam as nossas ações ao serviço de Cabo Verde e dos cabo-verdianos. Somos também sensíveis aos problemas das pessoas, dos cabo-verdianos, e por isso mesmo não podemos deixar de dar voz aos cabo-verdianos que têm dúvidas quanto a esse negócio, aos trabalhadores que têm incerteza quanto ao seu futuro e a Cabo Verde que não sabe com o que pode verdadeiramente contar daqui para frente. Estivemos, senhores deputados, caras cabo-verdianas e caros cabo-verdianos, uma manhã inteira a debater, mas saímos sem respostas porque este governo recusa-se a responder. Não sabemos, porque o governo não responde, que negociações secretas ou sigilosas existiram ou existem entre o governo e a Binter, que os deputados e os cabo-verdianos não podem saber. E não sabemos, porque o governo não responde, que instrumento legal foi utilizado para este negócio que impede aos deputados da nação de ter acesso a essas informações. O governo diz que não se trata de uma liquidação, mas privatização não pode ser, porque privatização tem um quadro legal no país estabelecido. Para privatizar, o governo tem de fazer avaliação, o governo tem de aprovar diplomas legais e o governo, em regra, tem de utilizar o concurso público, o que não aconteceu. E eis que o ministro das Finanças, no fim deste debate, quando pressionado, vem dizer que é claro que a dívida já foi assumida. Nós perguntamos, se o passivo de 12 milhões, sendo a responsabilidade de 7 milhões do MPD, já foi assumida, portanto, os cabo-verdianos vão ter que pagar porque se matou a nossa companhia de bandeira, porque se vai investir mais numa empresa contra a qual não temos nada, mas não é de bandeira, deixando morrer a nossa companhia de bandeira. Esperamos, Sr. Ministro,
já que o senhor se recusa a responder à oposição, recusa facultar os estudos, documentos, dossiês e todas as informações sobre este negócio ao grupo parlamentar do PAICV, esperamos que a CPI, que já foi solicitada pelo PAICV, esperamos que a Comissão Parlamentar de Inquérito, que já foi solicitada pelo PAICV, o senhor não se recusa a dar os dados e o governo não continue a esconder os factos. Termino dizendo, queremos sim colaborar, mas queremos colaborar com informação, queremos privatização com transparência e queremos, sobretudo, garantir que os interesses dos cabo-verdianos estão salvaguardados. Se assim for, nós estaremos a celebrar, porque quando o país ganha, o PAICV agradece e felicita. Obrigado. Senhor deputado, nós já reafirmamos em como o resultado operacional da TSV em 2015 foi de 35 milhões de euros. Isso representa um encargo mensal para o Estado, para os contribuintes, de mais de 300 mil contos. Por mais que eu repita isto, a senhora não consegue compreender. E vem dizer que eu não estou a dar informação. Acho incrível. Portanto, isso não faz nenhum sentido e estamos aqui a dar toda a informação. Penso que ficou claro em como nós não estamos a falar da liquidação. Estamos a falar da reestruturação para privatizar a empresa. O PSV vem assinar aqui com o cenário da liquidação. Isso é aquilo que os senhores queriam. Mas nós estamos a trabalhar precisamente para vos dar o contrário. E esta é uma atitude, sim, irresponsável. Porque depois de terem deixado aquilo que deixaram, este governo a criar a solução para o país, os senhores deviam ter, sim, uma outra postura, uma postura colaborativa, para que possamos, de facto, ter uma solução para o país e para as futuras gerações. É uma autêntica responsabilidade aquilo que estão a fazer em relação à TSV. Queria só deixar aqui uma nota em relação à dívida. Dívida assumida. Senhora deputada, a TSV é uma empresa pública, 100% de capitais públicos. Se ela tem uma dívida, quem é que vai pagar essa dívida? São os acionistas, não são os gestores. E quem é o acionista? É o Estado. Aqui não há nada a assumir. A dívida é do Estado, minha senhora. Não sei como é que eu posso explicar isso melhor. E essa dívida gerada pela governação do PAICV é uma responsabilidade que recai sobre todos os contribuintes cabo-verdianos. Isso tem de ser dito clara e abertamente. Vir pensar que alguém vem da Europa, da Alemanha, da França, de Portugal, para vir tomar esse passivo, é elaborar uma ilusão que querem vender os cabo-verdianos. Aquilo que fizeram durante os últimos 15 anos é vender uma ilusão que está a custar muito caro ao país. O PSV não está interessado numa solução para os transportes aéreos em Cabo Verde. Aquilo que deixar aqui como nota demonstra claramente isto. Nós falamos de reestruturar, vocês falam de liquidar. Nós falamos de serviço público, vocês falam do lucro. Nós falamos de regulação, vocês falam do monopólio. Nós falamos de mercado aberto, vocês dizem que há concentração no mercado. O senhor deputado Júlio Correia falou quem fez este negócio, quem negociou, quem avaliou. Senhor deputado, quando os senhores venderam os 3 ATRs, inclusive um que venderam e fizeram um leaseback e estava parado e continua ainda parado no Aerogar, vocês partilharam essa informação com o Conselheiro cabo-verdiano? Informaram a oposição? Discutiram com os partidos sociais? Quando fizeram todas as negociatas em relação aos Boeings, que custaram milhões e milhões ao Estado cabo-verdiano, deram informação à sociedade cabo-verdiana, informaram a oposição, informaram o Parlamento, discutiram com os parceiros sociais, reuniram com os sindicatos? Não. Os senhores, nesta matéria, eu não queria utilizar a expressão mais dura, mas deviam ter algum comedimento em relação à forma como atuam e intervêm quanto à solução em relação à TSV. Senhoras e senhores deputados, o PSV nesta matéria não é nem virgem, nem santa, nem nova, nem inocente. Os senhores mataram
a TACV, esconderam os esqueletos e querem impedir que os bombeiros e a Delegacia de Saúde acedam ao local do crime. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Aquilo que fizeram em relação à gestão da TACV, gestão danosa, tudo isto será devidamente entregue ao Ministério Público e nós pediremos que haja uma intervenção rápida, porque ali estão responsabilidades que têm e devem ser assacadas, e do lado do governo podemos afirmar, a culpa não vai morrer sorteira.